Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 8 de maio de 2022. Hoje celebramos, os países civilizados celebram a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, a Rússia celebra amanhã, dia 9 de maio, digo por causa da diferença de fuso horário, que eu vou explicar mais adiante. Antes de nós entrarmos nos detalhes dessa análise, que existem muitas especulações do rumo que a guerra na Ucrânia vai tomar pelo Putin, eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. Com os militares de Putin tendo falhado em sua primeira onda de objetivos militares na Ucrânia, ele reorientou seus esforços para tomar tanto a costa leste quanto a costa sul da Ucrânia. No entanto, como nos primeiros meses da invasão, as forças russas estão enfrentando forte resistência, bravura e destemidos do exército ucraniano e voluntários que estão muito determinados a defenderem a Ucrânia do exército invasor russo. Alguns analistas internacionais previram que Putin queria estar em uma posição em que pudesse declarar alguma forma de vitória em 9 de maio, para coincidir no que ele chama a vitória sobre o nazismo. O ditador Putin considera que a Rússia é quem venceu os nazistas, ninguém mais. Mas ele está enganado, ele não estuda história, não tem conhecimento, é ignorante. Ele tem que lembrar que, inclusive, na guerra, os próprios Estados Unidos, que hoje armam a Ucrânia, forneceram armamento para a Rússia também, desde fuzis, que são coisas mais simples, durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia não tinha suficiente para todo o seu exército. Com o desfile do dia da vitória da Rússia, agora sem apresentar nenhuma vitória concreta na Ucrânia, com a Azovstal ainda em mãos da Ucrânia e muitas áreas conquistadas pelos russos sendo retomadas pelos ucranianos, isso parece muito menos provável que ele vá declarar algum tipo de vitória, porque efetivamente não há nenhum tipo de vitória palpável ainda. Quero explicar por que os países que eu disse civilizados comemoram o aniversário da vitória aliada sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial em 8 de maio. A Rússia marca essa comemoração em 9 de maio devido à diferença de fuso horário. Isso porque o fim de todas as ações de combate ocorreu às 23 horas e 1 minuto, horário na Europa Central, na terça-feira, dia 8 de maio de 1945, que já era 9 de maio na União Soviética. Putin poderia, então por esse motivo é que eles celebram no dia 9 de maio. Putin poderia usar a ocasião para declarar uma nova guerra contra quem ele chamaria de nazistas do mundo, para galvanizar sua população em outro ataque contra os defensores ucranianos. E aí ele vai ter que dizer quem são esses nazistas. Provavelmente são os que estão apoiando a Ucrânia. Eles já deram um fora, o Lavrov acusou Israel de nazista, que Hitler era judeu, deu um fora, depois teve que pedir desculpas. Não foi ele que falou, foi o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, mas com certeza eles jogam junto. O Lavrov não falou isso de inocente sozinho, não. Eu não ficaria surpreso que o ditador vai declarar uma guerra que ele vai dizer assim: agora estamos em guerra com os nazistas do mundo e precisamos mobilizar em massa o povo russo. Poderia fazer isso como uma retórica. O presidente Vladimir Putin poderia usar o dia 9 também para declarar algum tipo de vitória, como eu no início estava falando, ou mesmo uma guerra total. Não sei que vitória ele declararia. Poderia dizer que está unindo Donbass, a Crimeia, que agora tem uma passagem por terra direta. É isso que ele queria fazer e nada mais. Esse dia 9, também conhecido como Dia da Vitória, é um dia chave para a identidade nacional da Rússia, que eles chamam inclusive de Guerra Patriótica, a Grande Guerra Patriótica, esse ufanismo inventado por Putin nesses 20 anos de governo que ele está no poder. Pois marca o aniversário da derrota da Alemanha nazista, e ele que se ufana disso, eles que derrotaram o nazismo, que começou em 1945. No dia, Moscou normalmente mostra seu poderio militar com pompa, mostra com orgulho, com enormes desfiles militares.
E eles sempre são assistidos pelo ditador russo, ministros e outros altos funcionários do Kremlin e convidados internacionais, né? Inclusive o Xi Jinping normalmente participa, o presidente do Cazaquistão, né? Ou seja, os chegados dos países aliados. Agora, tudo isso que ele está tentando montar esse ano e tentando dar uma vitória com o incidente, ele não vai conseguir. E na minha visão, o ditador Putin está em uma sinuca de bico na questão da Ucrânia, face à péssima campanha militar desenvolvida lá, de uma guerra que ele não chama de guerra, mas ele chama de operação especial, onde ele precisa tomar uma decisão para que tenha simpatia e o apoio do povo russo, que já há uma dissidência, há muitas manifestações em Moscou contrários, né? E isso, ele precisa justificar essa invasão da Ucrânia, e ele precisa justificar os gastos absurdos que a Rússia teve com a guerra. Uma guerra que, segundo ele, ia durar 5 dias, uma semana, e já está no 3º mês. E também as sanções que estão deixando o povo russo com falta de produtos, emprego, falta de dinheiro, entre outros problemas e mazelas que estão acarretando ao povo russo. O que o ditador Putin precisa? É isso que ele está ponderando e tentando tomar cuidado com isso, no meu ponto de vista. Ele precisa manter-se no poder, né? E mantendo-se no poder, como ele não quer sentar no banco dos réus, que existe uma grande chance dele ser processado em tribunais internacionais por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, ele não quer ir lá e sentar no banco dos réus. Ele precisa manter a Rússia longe da guerra. O que é manter a Rússia longe da guerra? Então, acho que ele não vai declarar guerra, como muitos acham que ele vai declarar guerra total à Ucrânia para fazer mobilização de tropas e declarar um estado de guerra na Ucrânia, onde ele tem poderes mais absolutos do que tem. Porque está ficando cada vez mais difícil, pois a Ucrânia já fez algumas incursões com sucesso, né? Então, quando ele pensa que quer manter a guerra longe da Rússia, ele pode manter no sentido do papel, mas a Ucrânia já atacou alvos dentro da Rússia, o que começa a trazer um mal-estar e sensação muito ruim para o povo russo. Ele precisaria ganhar a guerra na Ucrânia, o que está parecendo cada vez mais impossível, pois se com o armamento que o exército ucraniano tinha antes, né, na primeira fase da guerra, eles expulsaram a horda assassina russa do norte da Ucrânia. E agora, com armamento de ataque moderno fornecido, tais como obuses gigantes dos Estados Unidos, da América, da Austrália, da França, da Inglaterra e outros países, fica mais difícil e custoso para a Rússia ganhar a guerra. Vai custar muito mais caro, e eles não têm todo esse recurso, ainda mais agora por causa das sanções. E ele precisa evitar uma guerra nuclear, apesar das ameaças que ele faz. Por que ele precisa evitar uma guerra nuclear? Porque também uma guerra nuclear significa a destruição da Rússia. E ele não vai querer isso. Ele não vai querer entrar para a história daquele que acabou com a Rússia. E parar a guerra com a Ucrânia sem convencer os russos e o mundo de que existe uma vitória concreta é algo muito difícil. Então, o ditador Putin não vai parar, porque ele já trouxe muito prejuízo para o mundo, com sérios problemas nas principais economias. Ele não pode simplesmente sair da guerra agora. As sanções vão continuar. É porque ele causou tanto mal, não só na Ucrânia, o pior mal é na Ucrânia, mas ele causou mal no mundo inteiro. E também cometeu muitos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que se ele sair do poder ou se estiver fragilizado, certamente sentará no banco dos réus e poderá ser preso, porque se ele parar a guerra agora, pode ser que em 1 ou 2 anos ele caia. O povo, o establishment e o povo russo tirem ele, né, pelas decisões erradas e os prejuízos que ele causou à Rússia. E também os seus principais assessores, com certeza, vão sentar-se no banco dos réus, tais como o ministro do exterior, o Lavrov, né? o Peskov, que é o porta-voz do ditador, o general Shoigu, que é o ministro da Defesa, o Dmitry Medvedev, que já foi presidente e primeiro-ministro em outras ocasiões, e é um aliado de primeira hora do Putin. Então, o que o ditador russo fará no dia 9 de maio ainda é uma incógnita. Ele tem todos esses itens para analisar e para ver, e talvez outros. Então, nós temos que esperar para ver. Isso vai acontecer amanhã. Pode ser que não faça nada. Faltam somente um dia, é amanhã. Ou ele vai limitar-se a declarar guerra a todos os nazistas do mundo, como eu disse, algo figurativo.
né? Seria engraçado, no entanto, né? Um nazista, com toda a prática nazista de crimes de guerra que ele está fazendo na Ucrânia, declarar guerra aos outros nazistas do mundo que não existem, né? Ele chama apenas porque são aliados da Ucrânia. Chama a Ucrânia nazista sem ela ser nazista, sem ela ter nazistas, vamos dizer, instituídos oficialmente como ele quer instituir. Precisamos descobrir quem são esses nazistas, e Putin nos dirá quem são, né? Assim como disse através do ministro Lavrov sobre Israel, apontou o dedo e depois teve que pedir desculpas a Israel. Foi lá ajoelhar-se, pedir desculpas, e as desculpas por Israel foram aceitas, é claro. E também apontou para o presidente da Ucrânia. Ele não pediu desculpas, né? E também não vai pedir. Então vamos aguardar amanhã como é que vai ser essa comemoração. Esse ano vai ser um pouco descentralizada. Eles querem comemorar em Mariupol, mas estamos ao mesmo tempo com medo que possa haver atentados ucranianos e principalmente que a siderúrgica Azovstal ainda está nas mãos do exército ucraniano, notadamente do bravo guerreiro batalhão Azov, regimento Azov, que defende a usina com a própria vida e diz que não vai se entregar. Eu acredito que a partir de agora, desse 9 de maio, onde o Putin não tem vitórias significativas, apesar de acredito que ele vai declarar uma vitória significativa no leste da Ucrânia e talvez no sul da Ucrânia, que uma parte da região do sul ele já conseguiu unir ao istmo da Crimeia. Então ele poderá declarar, apesar de não ter nenhuma grande cidade como ele queria, ainda não conquistou Mariupol, porque Mariupol ainda, o Azovstal, que é a siderúrgica, está em mãos dos ucranianos. Mas tem que se preparar para o pior cenário com a guerra com a Rússia agora. A Ucrânia tem que se preparar para o pior cenário. Isso tem que estar claro para os aliados e para o mundo civilizado em geral. Que os bárbaros, os orcs, os trogloditas da Rússia vão fazer a guerra de vingança. O Putin quer vingar-se. Ele vai fazer uma blitz da crueldade agora, né? Se ele bombardeou cidades, bombardeou civis, vai bombardear mais. E ele perdeu o principal navio, que é o Moskva, era o navio capitania da frota russa no Mar Negro, perdeu o almirante Makarov, né? Foi bombardeado hoje pela manhã um submarino nuclear no Mar Negro, que começou a receber bombardeios, não se tem certeza, não é confirmado, parece que foi atingido, mas ele submergiu com sua tripulação, onde não afundou, ele submergiu, e também foi destruído um navio de desembarque de tropas, foi também feito isso hoje, um drone destruiu. Então é essa a questão, ele está tendo muitos fracassos, ele está sitiando Mariupol, e a cidade de Mariupol já está destruída, mas ele não tem o controle total. Talvez ele encene amanhã um desfile lá, um faz de conta. Mas em outras cidades, como Kharkiv, ele destruiu, tem muita destruição em Odessa, né? Tem muita destruição em Kiev, não destruiu a cidade inteira, mas uma grande parte da cidade, as pessoas perderam a sua moradia. Ou seja, como diz, é a vingança de Putin, e ele vai procurar se vingar enquanto ele puder. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.